Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Eu quero agradecer a você do coração por nos acompanhar aqui nesse projeto de crescimento espiritual que visa exatamente estudar a lição da Escola Sabatina, que é um método divino para o crescimento da igreja. Nós já estamos na quarta semana deste trimestre, estamos estudando o Evangelho de Marcos, e eu tenho a alegria de receber aqui o Aparecido para a gente estudar hoje, domingo, dia 21 de julho, a parábola do semeador. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, pastor. Podemos orar? Vamos nessa. Faça a oração conosco. Oremos. Amado Deus e eterno Pai Celestial, muito obrigado por estarmos aqui. Nos capacite, bom Deus, ao falarmos da Tua palavra e de uma maneira toda especial que o Teu Santo Espírito toque no coração, na mente de cada ouvinte e que todos nós possamos praticar a Tua vontade em nossas vidas. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem nós demos o desafio para você ler, estudar o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, que é o assunto, que é o texto base para o estudo desta semana. Ontem nós dissemos que vamos estudar 5 parábolas, e hoje chegou a vez da parábola do semeador, Cido. Verdade. A parábola está aqui do verso 1 até o verso 9. Não é um grande texto, eu acho que vale a pena a gente ler. Vamos? O que você acha? Vamos lá. Vamos lá? Então, Marcos capítulo 4 diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E o verso 9 termina dizendo: e Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versos interessantes. No ministério de Jesus, nós percebemos aqui que ele estava numa região onde muitas pessoas ali estavam ouvindo Jesus. É um grande ensinador, e Jesus utilizava parábolas para comunicar verdades importantes para as pessoas. Pastor, essas parábolas que Jesus, no caso, trouxe a respeito do semeador, que lição prática ele quis dar para aquelas pessoas que estavam ouvindo essa parábola? Jesus era realmente um mestre por excelência. Algumas parábolas, Cido, elas são histórias inventadas. Sim. Mas acredita-se, há um pensamento de que possivelmente essa é uma história que estivesse acontecendo ali ao vivo e a cores. Sim. Os elementos dela não são assim muito fora da normalidade. Então, um semeador semeando sementes, tipos de solo, possivelmente estivesse acontecendo ali e Jesus quis transmitir uma lição. O reino de Deus é como um semeador. Depois, ao longo da semana, nós vamos ver o que é o semeador, o que é a semente, o que é o solo, né, o fruto. Tudo isso nós vamos ver ao longo da semana aqui no estudo da lição da Escola Sabatina. Mas, sem dúvida alguma, Jesus tinha como objetivo ilustrar o reino de Deus. Então, o reino de Deus é como? Ele vai contar assim, é como um semeador que saiu a semear. Esta é uma parábola muito interessante, e eu imagino que muitos não entenderam. Nós vamos ver depois na sequência que os próprios discípulos e um grupo ali se aproxima de Jesus e pergunta, faz questões ali para que Jesus explicasse melhor
esta parábola. E depois Jesus vai explicar, que vai ser o assunto que nós vamos ver amanhã. Perfeito. Mas ao longo do tempo, tem sido feita essa pergunta: qual o objetivo de Jesus com essa parábola? O que é o solo? Por que em alguns contextos a semente não frutifica a 30, 60 e a 100 por um? Né? Isso já foi assunto para investigação, para estudo. Existe, inclusive, sido um sermão chamado Sermão da Sexagenária, né, que foi um padre que fez, e a grande questão dele era: por que a semente não produz? Seria o problema na semente? Seria no semeador? A questão de ausência de frutos na igreja seria porque o solo... Onde é que está o problema? Então, foi um sermão que ele fez há muito tempo, e até hoje a gente se pergunta o que Jesus quis ensinar com essa parábola. Você não é o primeiro e não vai ser o último. Entendi, muito bem. Uma coisa também interessante aqui, que aqui nessa parábola fala-se de 4 histórias, né? Uma fala da semente que caiu na beira do caminho, outra fala da semente que caiu no solo rochoso, depois fala da semente também que caiu no meio do espinheiro, e por último, fala da semente que caiu na terra boa. São 4 histórias, só que nessas 4 histórias, 3 falam de fracassos, tá? E a última, muito interessante, a última história fala do sucesso. Né? Do sucesso. Agora, aqui também menciona, pastor, que esses fracassos, esse sucesso, é o custo do discipulado, né? Que envolve riscos, mas, acima de tudo, desses riscos, envolve também recompensa. A alegria da colheita, né? A alegria de você seguir Jesus e ter um compromisso com ele. Na realidade, essa parábola, como você falou, são 4 histórias, e cada história tem um tempo, e a última história é para fechar com chave de ouro. É uma expressão que talvez você e eu, que não estamos assim tão acostumados com solo, né, com plantação, com agricultura, não entendemos. Produzir a 30, 60... O que diz lá? 100 Sim. por 1. Talvez a gente pense assim: um grãozinho, então, jogado no solo, ele germina, ele frutifica, e desse um grãozinho dá 30. Eu quero fazer um desafio para você e para os nossos amigos aqui. Pesquisar qual que é a média de produção daquilo que nós plantamos aqui no Brasil. Talvez arroz, feijão, milho, soja, que são os produtos mais plantados. Converse com um agricultor, alguém especialista na área. Qual que é a média? Se você jogar 1 quilo de semente de arroz no solo, quanto que você colhe? Você vai ver que, de repente, não é bem essa equação que Jesus falou aqui. Mas o que Jesus está querendo dizer? Aquele que tem um coração bom, que se abre para a semente do evangelho, ele vai resultar, ele vai produzir no máximo da sua potencialidade. Não necessariamente 1 por 100. Essa expressão quer dizer: você vai produzir ao máximo. E aí uma pergunta para a sua reflexão: como que é o solo do seu coração? A palavra tem chegado a você e tem produzido frutos? Ô Cido, tem muita coisa para a gente estudar nessa parábola, não tem? Verdade, professor. Então nós vamos avançar, e eu quero convidar você a estar conosco no próximo estudo. Vamos ver aqui o que a lição nos ajuda a entender essa parábola, a parábola do semeador. Um forte abraço, obrigado, Cido, pela companhia, que Deus abençoe a todos. Amém.